Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar as campanhas dos campeões da Copa do Brasil na Copa Libertadores no ano seguinte. Vou mostrar em partes. O campeão da Copa de 1989 foi o primeiro da história, foi o Grêmio. Ele disputou a Libertadores de 1990. Caiu no grupo com também brasileiro Vasco da Gama e os paraguaios Olímpia e Cerro Porteño. Mas ficou na lanterna do grupo, com 5 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Lembrando, naquela época a vitória valia 2 pontos e o empate valia 1 ponto. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil de 1990, rubro-negro disputou a Libertadores de 1991, na fase de grupo ficou com o Corinthians e os uruguaio Nacional e o Belo Vista, passou para a próxima fase na liderança do grupo com 9 pontos com 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final pegou o Deportivo Táchira da Venezuela, venceu os 2 jogos com placar agregado de 8-2. Já nas quartas de final, pegou o Boca Juniors. O Flamengo venceu o jogo de ida 2-1. Mas no jogo de volta perdeu de 3-0. Com placar agregado de 4-3 para o Boca Juniors, o Flamengo acabou sendo eliminado da Libertadores. Uma das zebras que conquistou a Copa do Brasil, o Criciúma venceu a edição de 1991 e jogou a edição da Libertadores de 1992, no grupo com São Paulo e os bolivianos Bolívia e San José. Surpreendeu mais, ainda ficando na liderança do grupo na frente do São Paulo, que seria o campeão naquela edição. Com 9 pontos com 4 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Já nas oitavas de final, pegou o Sporting Cristal, o Criciúma venceu os 2 jogos com placar agregado de 5-3. Nas quartas de final pegou o São Paulo novamente, o Criciúma perdeu no jogo de ida e empatou o jogo de volta com o placar agregado de 2-1 para o São Paulo, acabou o sonho do Criciúma na Libertadores de 1992. O campeão da Copa do Brasil de 1992 foi o Internacional de Porto Alegre. Já na Libertadores de 1993, ficou no grupo com Flamengo e os colombiano Atlético Nacional e América de Cali. O Internacional não passou da fase de grupos, ficando na lanterna do grupo com apenas 3 empates. O Cruzeiro foi o campeão na Copa de 1993, na Libertadores de 1994 o Cruzeiro ficou no grupo com o Palmeiras e os argentinos Boca Juniors e Vélez Sarsfield, ficou na segunda colocação atrás do Vélez Sarsfield. O Cruzeiro ficou com 7 pontos no grupo com 3 vitórias e 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas de final pegou o União Espanhola do Chile no jogo de ida e empatou, já no jogo de volta perdeu, no placar agregado de 1-0 para o chileno, deu fim à participação do Cruzeiro na Libertadores. Com o segundo título da Copa do Brasil em 1994, o Grêmio voltou à Libertadores em 1995 via Copa do Brasil. Na fase de grupos caiu com Palmeiras e os equatorianos Emelec e El Nacional. Ficou na segunda posição do grupo com 11 pontos com 3 vitórias, com 2 empates e 1 derrota. A partir desta edição, a vitória começou a valer 3 pontos e o empate 1 ponto. Na oitavas de final pegou o Olímpia do Paraguai, o Grêmio ganhou os 2 jogos no placar agregado de 5-0. Na quarta de final pegou o Palmeiras, o Grêmio venceu o jogo de ida 5-0, já no jogo de perde de 5-1, mas no placar agregado foi de 6-5 para o Grêmio. Na semifinal pegou o Emelec, o Grêmio empatou um jogo e venceu outro jogo, no placar agregado foi de 2-0. Na final pegou o Atlético Nacional, venceu o jogo de ida e empatou no jogo de volta, no placar agregado venceu de 4-2. Foi o primeiro campeão da Copa do Brasil também a vencer a Libertadores no ano seguinte. O Corinthians venceu a Copa do Brasil em 1995 e disputou a Libertadores em 1996. Caiu no grupo com o Botafogo e os chilenos Universidade de Chile e Universidade Católica. Ficou na liderança do grupo com 13 pontos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas de final pegou o Espoli do Equador. O Corinthians venceu os 2 jogos, no placar agregado de 5-1. Nas quartas de final pegou o Grêmio. O Corinthians perdeu de 3-1 no jogo de ida e venceu o jogo de volta. No placar agregado, o Grêmio venceu por 3-1. O Corinthians acabou sendo eliminado na Libertadores.
o Cruzeiro conquistou seu segundo título da Copa do Brasil em 1996, que disputou a Libertadores em 1997, ficou no grupo com o Palmeiras e os peruanos Sporting Cristal e Alianza Lima, ficou na segunda posição do grupo com 9 pontos com 3 vitórias e 3 derrotas. Nas oitavas de final pegou o Nacional do Equador. O Cruzeiro perdeu o jogo de ida e venceu o jogo de volta. Já no placar agregado nas duas partidas ficou empatado, a decisão foi por pênaltis, o Cruzeiro venceu de 5-3. Nas quartas de final pegou o Grêmio. O Cruzeiro ganhou o jogo de ida e perdeu o jogo de volta, mas no placar agregado o Cruzeiro venceu de 3-2. Na semifinal pegou o Colo-Colo. O Cruzeiro ganhou o jogo de ida e perdeu o jogo de volta. No placar agregado acabou empatado, a decisão foi para os pênaltis, o Cruzeiro venceu de 4-1. Na grande final pegou o Sporting Cristal, o Cruzeiro empatou no jogo de ida e venceu o jogo de volta. No placar agregado foi de 1-0 para o Cruzeiro. Acabou sendo campeão da Libertadores de 1997. A Copa do Brasil de 1997, o Grêmio conquistou seu terceiro título. Na Libertadores de 1998, ficou no grupo com Vasco da Gama e os mexicanos América e Chivas Guadalajara. O Grêmio ficou na liderança do grupo com 12 vitórias e 2 derrotas. Já nas oitavas de final pegou o Nacional do Uruguai, o Grêmio empatou o jogo de ida e venceu de volta, no placar agregado de 5-1. Nas quartas de final pegou o Vasco da Gama. O Grêmio empatou o jogo de ida e perdeu o jogo de volta. No placar agregado foi de 2-1 para Vasco da Gama. Assim deu fim à trajetória do Grêmio na Libertadores. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 1998 e disputou a Libertadores de 1999 e caiu no grupo com Corinthians e os paraguaios Cerro Porteño e Olímpia. O Palmeiras ficou na segunda posição do grupo com 10 pontos com 3 vitórias e 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas de final pegou o Vasco da Gama. O Palmeiras empatou o jogo de ida e venceu o jogo de volta. No placar agregado foi de 5-3. Nas quartas de final pegou o Corinthians. O Palmeiras ganhou o jogo de ida e perdeu o jogo de volta. No placar agregado de 2-2, a decisão foi por pênaltis. O Palmeiras venceu de 4-2. Na semifinal pegou o River Plate. O Palmeiras perdeu o jogo de ida e venceu o jogo de volta. No placar agregado foi de 3-1. Na grande final pegou o Deportivo Cali. O Palmeiras perdeu o jogo de ida e venceu o jogo de volta. No placar agregado de 2-2, a decisão foi por pênaltis. O Palmeiras acabou vencendo de 4-3. O Palmeiras ganhou seu primeiro título da Libertadores. O Juventude foi campeão da Copa do Brasil de 1999 e disputou a Libertadores em 2000. Caiu no grupo com Palmeiras, El Nacional e o The Strongest. Mas o clube gaúcho ficou na terceira posição com 7 pontos com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, dando fim à trajetória do Juventude na Libertadores.